Uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. O número total de folhas. Então, a pergunta do problema é o total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era. Vamos lá. O enunciado pequeno, ele parece confuso, mas não é. A gente tem que ler com calma, tá? Vamos equacionar. Então, essa pessoa tinha 5 envelopes grandes para colocar um total de mesmo número de folhas em cada um deles. Então, se a gente pegar esse total de folhas, o total, e a gente colocar 5 envelopes com o quantitativo das folhas, a gente vai ter o total. Ok, mas o que aconteceu com esses envelopes? Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. Tá, então esse total não mudou. O que mudou foi o quantitativo de envelopes, vou colocar aqui, e o quantitativo de folhas. Então, se esse total é igual, a gente coloca um igual aqui, porque esse igual vai ser igual ao que a gente vai escrever aqui na frente. Não são mais 5 envelopes. Se 2 envelopes foram rasgados, então agora são 3 envelopes. Então, esse 3 é de envelopes. E aí tem o quantitativo de folhas, que a gente não tinha inicialmente. Se a gente não tinha esse inicialmente aqui, então a gente vai colocar F novamente. Mas o que aconteceu nesse quantitativo de folhas? Teve que colocar 16 folhas a mais. Então, se a gente pegar e colocar mais 16 aqui, ó, a gente vai colocar o que ele disse para a gente no problema. Então, esse F é folha, esse E é envelope, e aqui é o total de tudo. Como ele disse que o total não vai mudar, a gente só colocou esse total para se basear, porque essas duas equações são iguais. Vamos dar uma olhada no enunciado para a gente resolver aqui. Então, ó, uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Ok, então eu tenho 5 envelopes para colocar um total de F folhas. Como 2 envelopes foram rasgados, então ao invés de 5 nós temos 3 envelopes e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. Então, ao invés de F, nós vamos ter que acrescentar folhas nesse F de folhas em 16 unidades, que foi o que ele disse. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque a gente precisa somar 16 unidades antes de multiplicar, tá? Então, é assim que a gente equacionou o problema. Como essas duas equações são iguais, e é isso aqui, ó, 5F igual a 3 vezes F mais 16, aqui já vai sair o quantitativo de folhas. A gente tem que fazer a distributiva aqui, então vai ficar 5F, 3 vezes F vai dar 3F mais 3 vezes 16. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar 5F que já estava aí, esse 3 que está positivo do lado direito vai passar negativo do lado esquerdo. 3 vezes 16, 48. 5F menos 3F vai dar 2F igual a 48. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 48 dividido por 2. Então, F, número de folhas, é 24. Ok? Então, são 24 folhas que a gente tem aqui. Ok, o que ele quer? O número total de folhas. O número total de folhas é esse carinha aqui, ó. É a letra T. Essa letra T aí que a gente separou, ela é o seguinte. São duas equações que a gente consegue chegar nesse mesmo valor da letra T.
E eu vou provar para você, tanto esse aqui quanto essa aqui vai dar o mesmo valor. Então, o total de folhas é 5 vezes o F, que é folha por envelope aqui, que a gente descobriu. E esse total de folhas também é 3 vezes F mais 16. Tá? Então, o total aqui é igual a 5 vezes 24, porque o F vale 24. Então, o total é igual a 120. Então, temos 120 folhas, já é a resposta do problema. Esse 120 tem que bater aqui também. Então, ó, T, o total, é igual a 3 vezes F, que é 24, mais 16. T, total de folhas, 3 vezes 24 mais 16 vai dar 40. 3 vezes 40 também é 120. Então, o total de folhas é 120. E é o que a gente queria. Então, 120, letra C, é o gabarito da questão. Toma cuidado, porque o mais difícil nessa questão é equacionar o problema. Volta aqui no enunciado, vai vendo o que eu escrevi, como que eu fiz para colocar os valores, vírgula, parênteses e tudo mais para virar uma equação só, ok? Não é difícil, tem que ter atenção. No começo vai ficar um pouco complicado, depois vai começando a melhorar e aí você vai ver que quando cair esse tipo de questão é sempre da mesma maneira que a gente vai resolver.